Começar. Então tá, pessoal, bom dia. Mais uma discussão aqui de artigo na quarta-feira. Meu nome é Gabriel, eu sou residente de cardiologia do segundo ano do Instituto de Cardiologia e esse mês eu estou passando aqui com o pessoal da eletrocardiologia na Ritmo, aqui na SOS. E... E hoje eu trouxe um artigo para a gente discutir é um artigo da Circulation, de dezembro agora de 2021, sobre algumas perspectivas novas sobre síndrome divulgada, alguns aspectos em relação à doença estrutural e a parte eletroanatômica também, algumas coisas novas que têm sido discutidas sobre a doença. Então, como é bem descrito, né, já lá em 92 foi caracterizada a síndrome de Brugada, né, uma doença relacionada à morte súbita, principalmente em adultos, homens, jovens, durante o sono, que eventualmente cursam com morte súbita, com arritmias malignas, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e apresentam caracteristicamente esse eletrocardiograma de base, essa aqui que a gente conhece como Brugada tipo 1, um padrão aqui de bloqueio de ramo direito, um supra, segmento ST maior ou igual a 2 milímetros, e uma alteração na repolarização que empasta, inverte essa onda T, e que ao longo dos anos foi se entendendo um pouco o mecanismo de ser uma canulopatia. Uma coisa bem importante citar é que seria uma doença elétrica em pacientes com coração estruturalmente normal. A gente sabe hoje que ela afeta diferentes canais iônicos e isso gera essas alterações, né, de repolarização e despolarização ventricular, podendo estar associado e caracterizando os fenômenos arrítmicos com dessa síndrome. O fato é que as pessoas que possuem essa síndrome, elas morrem mais, elas têm maior risco de morte súbita, e independentemente aqui, cada box mostra uma coorte de pacientes com síndrome de Brugada, alguns têm um risco maior, aqueles oligossintomáticos, assintomáticos só apresentam as manifestações quando induzido por fármacos, né, com testes provocativos, e aqueles que vivem, né, episódios de arritmia maligna, que tem síncope maligna, ou até mesmo venciam, né, infelizmente, morte súbita, aumentando esse risco proporcionalmente. Esse slide aqui é autoexplicativo, né, mas ele quer mostrar, na realidade, que foi-se exaustivamente tentando entender os mecanismos relacionados a essa síndrome, que a impressão inicial era que ela seria justamente e isoladamente relacionada a mecanismos elétricos. Esses canais sódio, potássio, cálcio apresentariam alguma deformação na sua conformatura ali através de alterações genéticas que proporcionariam algum atraso na repolarização, na despolarização, e isso geraria um substrato arritmogênico para os pacientes apresentarem, né, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. A gente sabe que um dos mais importantes relacionados à síndrome seria esse canal de sódio aqui, o SCN5A, esse gene relacionado, essa proteína aqui dessa subunidade, que a gente consegue hoje fazer essa análise genética e fazer um rastreio de uma forma um pouco mais precisa desses pacientes. Até então, pensava-se justamente só no ponto de vista elétrico da doença, mas hoje a gente sabe, através até de estudos patológicos desse paciente, que existe sim alterações micro e macrocelulares relacionadas a depósito de gordura, alterações de conformação, e uma área que é de estudo é justamente a via de saída do ventrículo direito. Existem algumas teorias do motivo pelo qual essa região, essa topografia seria a mais sujeita e a mais propícia a realizar arritmias e está relacionada à síndrome. Uma das que eu achei mais interessante é relacionada à cardioembriogênese. No momento ali da conformação da estrutura cardíaca no embrião, existe uma torção ali da crista neural que acaba depositando uma parte ali, principalmente de canais de sódio, nessa região da via de saída do ventrículo direito, causando os aspectos que a gente conhece aí da síndrome. Então, esse grupo aqui da Itália, ele trouxe essas novas perspectivas, tentando fazer uma associação hoje com a tecnologia de imagem cada vez avançando mais, a ressonância cardíaca magnética, ela é
um grande auxílio, né, para diagnóstico, para alguns testes provocativos, para a gente entender um pouco melhor a estrutura cardíaca e a função cardíaca dos nossos pacientes. Foi um estudo observacional, tentei resumir aqui um pouco a metodologia dele. Do ponto de vista de metodologia, é o que a gente tem de mais interessante em estudos observacionais. Todos os pacientes com síndrome de Brugada, que foram um total de 24 que foram incluídos no estudo, eles são pacientes ditos naíves, né? São new diagnoses, eles nunca foram expostos a nenhuma outra situação, então foram iniciados na coorte, seguidos pelos investigadores. Esses pacientes, eles apresentavam, cada paciente desse apresentava um pareio, né? Apresentava um match para ser controlado, com o mesmo peso, mesma altura, mesma idade, e pacientes totalmente saudáveis, ou seja, não eram hipertensos, fizeram um Holter, fizeram um eco, eram pacientes com coração estruturalmente normal, não tabagistas, e é importante falar que esses pacientes com Brugada que foram incluídos, eles realmente tinham Brugada, né? Então, eles, vamos dizer assim, eles colocaram um sarrafo mais alto para poder diagnosticar. Todos esses pacientes, como a gente vai ver, eles tinham indicação de CDI, eram pacientes que, de um modo ou de outro, vivenciaram e foram documentados um episódio da taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, e tinham as alterações eletrocardiográficas, ou seja, um diagnóstico, digamos assim, que a gente teria mais preciso para a síndrome, justamente para a gente caracterizar melhor o grupo. A ideia básica do trabalho é justamente avaliar coisas pré e pós um teste provocativo com a gimalina, um bloqueador de canal de sódio, em que a gente consegue, de certa forma, exacerbar, né, desmascarar, ou até mesmo exacerbar o substrato elétrico da doença, da patologia, em pacientes que já apresentam de maneira um pouco mais assintomática ou mesmo apresentam, durante um mapeamento eletroanatômico, substrato da síndrome de Brugada. Então, tudo seria feito eletro pós, ressonância cardíaca pré e pós, e durante estudo eletroanatômico pré e pós também. Obviamente, os pacientes que estariam no grupo saudável não realizariam estudo eletrofisiológico, justamente por questões éticas, né? Só uns pontos interessantes aqui da metodologia que eu acho que vale a pena citar para comentar sobre alguns cuidados que os pesquisadores tiveram. Teve uma avaliação de reprodutibilidade bem interessante quando se fala de ressonância, então inter e intra-observadores eram radiologistas experientes, treinados, que foram cegados para os desfechos, né? Então eles não sabiam se o paciente estava no grupo Brugada, se estava no grupo controle, se era pré ou pós infusão do fármaco. Esse blend Altman, na realidade, é só um teste para reprodutibilidade, para ver se isso se confirma, né? Se essa percepção aqui de cegamento, ela se confirma. A mesma coisa com os eletrocardiogramas e com o estudo eletrofisiológico, né? Houve um consenso em relação a essas morfologias, tudo isso foi pareado. Obviamente, por ser um estudo observacional, como eu vou mostrar algumas tabelas que são bem cheias, bem infladas, múltiplos testes, isso acaba causando um pouco mais de erro tipo 1, ou seja, perceber uma diferença onde ela não existe. Isso daqui é um dos maiores problemas da estatística, isso aqui é a mesma coisa que colocar um inocente na cadeia. Então, a gente tem que ter bastante controle disso e evitar a propagação desse erro. E as grandes limitações, justamente tratar uma síndrome, alguma coisa que não é tão prevalente, a gente não consegue uma amostragem tão grande, foi uma amostragem não probabilística. Os autores chegaram a um consenso baseado nas coortes prévias e concordaram que 24 pacientes talvez fosse suficiente por amostragem para realizar o trabalho. Com os resultados e um pouco da discussão do trabalho, né? Essa primeira tabela é a baseline dos pacientes. Eu acho que é importante falar aqui justamente aquela questão de que todos vivenciaram algum episódio de arritmia maligna. 6 tinham esse padrão tipo 1 de Brugada que a gente conhece, no entanto, todos apresentaram alteração eletrocardiográfica com algum padrão durante o estudo após a indução. A maioria homens, jovens, e 9 tinham o gene, aquele que a gente comentou, do canal de sódio, SNC5A, em teste genético. Essa tabela aqui
mostra as características dos eletrocardiogramas dos pacientes, as medidas já da ressonância cardíaca em pacientes do grupo Brugada e do grupo controle. Essa primeira coluna compara exatamente a baseline dos dois grupos com a infusão da admalina e como se comportou após. Como a gente vê no Brugada, tudo altera, basicamente. Fica mais taquicárdico, ST eleva, o QT aumenta, a fração de ejeção do ventrículo direito também cai, ao passo que nos controles, a única alteração aqui que foi significativa foi o ST, mas também não tinha sido ajustada ainda. Aqui é só uma diferença da baseline dos pacientes, ou seja, eles são extremamente parecidos, os dois grupos, com exceção, obviamente, do ST dos pacientes com Brugada, que apareceu diferença significativa. E, por final, após os ajustes, a gente percebe o que sobrou, né, após a infusão de admalina entre o grupo Brugada e o grupo controle. Uma diferença do segmento ST como esperado, e o que chama atenção é a redução da fração de ejeção do ventrículo direito, levando já a hipótese de que possa haver, né, alguma alteração estrutural, alguma deformação e uma perda da função ventricular nesses pacientes com síndrome de Brugada após a infusão da admalina. Só vou alterar aqui um pouquinho, vou mostrar isso aqui primeiro. A parte de ressonância cardíaca, até depois deixar o Dr. Evandro, o Dr. Guilherme comentar um pouco, mas eles são bem criteriosos ali no estudo, eles mostram toda a metodologia, os parâmetros que eles usaram, a maneira como eles fizeram os cortes, para tentar padronizar da melhor forma possível e avaliar a função ventricular desses pacientes, com alvo, obviamente, na função ventricular direita. Eles estratificaram aqui os cortes num sagital e num axial, colocaram ali a parede anterior do ventrículo direito e fizeram uma subdivisão dela, uma anterior superior, esse traço vermelho, e uma anterior inferior, esse verde. E eles mediram duas variáveis aqui, que é transversal displacement, que seria a parte assim, do deslocamento transversal, e o strain, né, longitudinal que esse paciente faria ao longo do pico, então aqui em milissegundos, durante a função cardíaca. E o que a gente percebe? Que ao longo do tempo existe, né, um deslocamento, uma perda da função ali da parede ventricular direita, com essas curvas, principalmente a vermelha e a verde, mas também com a amarela, que seria a geral, seguindo. E esse strain também, né, uma perda de strain, uma deformação, negativando esse strain dos pacientes com Brugada. E isso, obviamente, não aconteceu no grupo controle. A mesma coisa, a mesma ideia com a medida aqui das vias de saída do ventrículo direito. Um aumento aqui desse deslocamento ao longo desse pico e uma perda do strain. Isso se confirmou nessa tabela, em que ele comparou justamente esses deltas em relação ao strain, em relação a esse transversal displacement, mostrando diferença significativa em todos, sendo o grupo com Brugada sempre tendo valores inferiores ao grupo controle. E em relação ao estudo eletroanatômico, estudo eletrofisiológico dos pacientes, todos realizaram, no grupo Brugada, mapeamento endocárdico e epicárdico, até porque a gente conhece um pouco do padrão de disposição desses eletrogramas, e o mapeamento epicárdico é bem importante nesses pacientes. O que chama a atenção da gente é justamente que numa baseline dos pacientes, né, prévio à infusão da admalina, uma grande porção dos pacientes não apresentava substrato eletroanatômico nenhum relacionado à síndrome. A partir do momento que a gente infunde o bloqueador de canal de sódio, começam a aparecer esses potenciais tardios, fragmentados, mostrando uma área justamente sobreposta à via de saída do ventrículo direito. Percebeu-se que tinham pacientes que apresentavam uma área menor e outros com uma área consideravelmente maior. Ele fez uma subanálise, então, abaixo de 13,5 centímetros quadrados, ele considerou pacientes com menor área e acima com maior área. E tentou avaliar se havia alguma correlação entre o tamanho desse substrato eletroanatômico e alguma disfunção da fração ventricular direita, né? Uma queda da fração de ejeção, alguma coisa relacionada a isso. Então, ele correlacionou numa correlação de Pearson simples, tentou ajustar um pouco e se viu uma correlação negativa clara, com R bem significativo, mostrando que, à medida que a gente aumenta a extensão elétrica, né, desse substrato após a infusão da admalina, a gente tem um maior grau de disfunção ventricular direita.
Nas conclusões, eles citam algumas limitações em relação, talvez, a uma melhor qualidade de ressonância traria mais informações, e tem algumas perspectivas interessantes. A primeira é o fato de que, inicialmente, a síndrome de Brugada sempre foi caracterizada como apenas alterações elétricas, não teria nada relacionado à patologia ou doença estrutural. Cada vez mais a gente tem percebido que ela faz parte de um grande compêndio de uma cardiopatia com arritmia e doença estrutural propriamente, né? Outra coisa interessante que eu acho que é bem importante para os próximos anos é alguns insights em relação ao uso da ressonância cardíaca, tendo em vista até opções de diagnóstico, né? Utilizar testes de indução, testes farmacológicos, agora que a gente eventualmente conhece algum padrão de deformação cardíaca após um estresse, após um bloqueador de canal de sódio, isso eventualmente a gente pode estratificar talvez um paciente de maior risco ou menor risco para síndrome de Brugada. E é isso, pessoal. Beleza, Gabriel. O doutor Evandro já apareceu aí. Bom dia, doutor Evandro. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu estava chegando aqui no Instituto, atrasei um pouquinho para entrar, mas estamos aqui no Centro de Estudos. Então, não sei se tu chegasse a ler o artigo, deixa eu só fazer uma introduçãozinha. Parabéns, Gabriel, pela apresentação. Essa reunião aqui, Evandro, a gente tem aí toda quarta-feira sobre um assunto relacionado à arritmia. Essa houve uma coincidência de ter a parte da arritmia com a parte da imagem. Então, por isso que eu te convidei, tu e o Guilherme. A ideia aqui, eu acho, desse artigo, e aí eu queria depois ouvir o comentário de vocês sobre esses aspectos clássicos da ressonância, é que é o seguinte: a síndrome de Brugada, ela aparentemente é uma doença relacionada aos canais de sódio, principalmente daqueles localizados na via de saída do ventrículo direito. Tá? Acreditava-se antigamente que fosse uma doença exclusivamente elétrica, em que os canais de sódio apresentavam um desbalanço entre o endo e o epicárdio, e com isso geravam alterações elétricas que geravam arritmias ventriculares. Porém, de uns anos para cá, cada vez mais tem surgido evidências de que, conforme a fase mais avançada da doença, a fase em que o paciente tem mais risco de arritmia, começa a aparecer alterações estruturais. Já tem trabalhos mostrando que tem alterações anatomopatológicas dessa região, e agora mostrando que talvez tenha algumas alterações estruturais da via de saída vistas pela ressonância. Esse remédio, esse fármaco, a asmalina, é um bloqueador do canal de sódio, então ela exacerba essas alterações. A febre também é um mecanismo que exacerba essas alterações do canal de sódio e, nesse momento, o paciente está mais propenso a ter episódios de arritmia. Então, essa medicação é usada para exacerbar essas alterações do canal de sódio, e aí a gente consegue fazer, durante o estudo eletrofisiológico, por exemplo, uma documentação das áreas em que essas células alteradas estão presentes. Como o Gabriel mostrou ali, quando faz o teste com a asmalina, aparece uma área de potencial tardio, como está ali nesses... os dois de cima são pacientes fora do teste. Então, tu não tem nem alteração eletrocardiográfica e nem alteração eletroanatômica. Se a gente for ver aqui, deixa eu te mostrar aqui. Quando tu faz o teste da asmalina, vê esse primeiro caso aqui. Aqui o ST está normal. Quando tu infunde, ele faz um supra de ST. E aqui é o potencial elétrico daquela região normal. Quando tu faz a asmalina, tu tem o aparecimento desse potencial tardio. Isso aqui significa alteração elétrica importante e talvez alteração estrutural nessas células. Tá? Esse caso aqui ele é um pouco mais grave. Pode ver que ele tem um eletro normal. Quando tu faz a asmalina, fica suprado e aí aparece esse monte de potencial tardio aqui, que é um serrilhado aqui, mostrando que esse local ele tem uma alteração elétrica que corresponde a esse mapa aqui. E quanto maior essa área, de maior risco é o paciente. E parece que houve uma correlação entre esses achados aqui de alterações elétricas e uma piora da função ventricular do VD, provavelmente porque essa área aqui está mais doente nesses pacientes. Então, o teste com a asmalina, ele exacerba a alteração elétrica, alteração no mapa de voltagem
e alteração estrutural, aparentemente, né? E aí esses achados aqui que a gente gostaria que vocês nos explicassem, essas alterações nesses cortes aí, que são as alterações da ressonância. Bom dia, parabéns, Gabriel, aí pela apresentação, né? Achei muito interessante o artigo também. Eu tive a oportunidade de ler ele, realmente é um trabalho muito interessante, eu acho que inédito, né? Em relação à ressonância, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, porque eles comentam realmente que a parte morfológica desses pacientes era normal, né? Em repouso, sem nenhuma alteração estrutural. E também o realce tardio foi negativo, não tem nada de alteração do ponto de vista de área de fibrose, né? Ou de aneurisma, como a gente vê na displasia, por exemplo, nada de alteração em repouso. E a parte técnica chamou bem a atenção a logística toda que foi utilizada para fazer esse trabalho, né? Com presença de 2 cardiologistas, com eletrocardiograma pré e pós, com carrinho de parada fora da ressonância, com o desfibrilador do lado. Então, realmente é uma estrutura grande para poder você desencadear um exame desse num paciente de alto risco, né? São os problemas, as questões gerais que a gente acha que, até para a gente tentar viabilizar isso, seria uma questão que demandaria realmente uma equipe inteira para a gente poder, talvez, fazer na nossa realidade aqui. Do ponto de vista específico, não sei o que o Guilherme acha também, chamou atenção a questão da função ventricular, a análise da fração de ejeção pré e pós, né, que é factível, a gente faz a função ventricular esquerda e direita nos pacientes com cardiopatia, miocardiopatia, principalmente quando envolve o lado direito, o ventrículo direito, né? Então, nesses casos, foram feitas pré e pós asmalina. Até eu fiquei na dúvida, porque ali relata que foi no pico da injeção da asmalina que foi reavaliada a função que demonstrou essa queda, né? Quanto tempo leva para essa infusão, pessoal, Guilherme ou Gustavo? 10 minutos. A infusão é 5 minutos. O protocolo deles foi de 5 minutos. O efeito é praticamente imediato. Começou a infundir em 1, 2 minutinhos, ela já tem o seu pico, já aparecem essas alterações do eletro, e em 10 minutos desaparece também. Porque a análise da função ventricular, ali uma sequência de cine leva uns 2, 3 minutos, né, Guilherme? Bom dia a todos aí, parabéns aí pela apresentação. Acho que esse é um primeiro detalhe, né? Isso varia de máquina para máquina, né? Para a gente ter uma cobertura completa do ventrículo direito aí, né? Vai em torno aí de uns 4 minutos, né? Para a gente conseguir avaliar bem. Esses são cortes já que a gente habitualmente já faz, principalmente para pesquisa de displasia. Então, quanto aos cortes, assim, não tem nenhuma grande novidade, né? Mas realmente teria que ter pelo menos uns 4 minutos de pico de ação da medicação para a gente ter uma ideia de como é que tá a variação dessa função ventricular, né? Que o Evandro estava falando ali ainda a respeito da função ventricular, né? A aquisição das imagens não seria tanto problema, isso já é mais ou menos a nossa rotina, né? Só que o problema ali, que eu vejo ali, é o pós-processamento, né? A gente consegue avaliar a função ventricular, a gente poderia até avaliar a variação da área ali da via de saída do ventrículo direito, só que hoje a gente não tem software específico para avaliação do strain do ventrículo direito. Isso que eu ia comentar, na verdade, o strain é uma questão que ainda está na fase de pesquisa clínica, assim, uso rotineiro. No Brasil, por exemplo, eu acredito que tenha talvez um serviço, talvez o pessoal do INCOR, mas mais com pesquisa, com certeza no laudo, no dia a dia, ninguém vem fazendo. E a questão é que é um software específico, que não vem com a máquina, sabe? Até relata ali no trabalho. Então, o strain ainda não é uma realidade do dia a dia para ressonância. Mas as alterações, elas foram mais dessas funções mais raras aí de se ver, ou da fração de ejeção mesmo, essa queda da fração de ejeção, já dá para a gente ver aqui, por exemplo, o software que tem aqui, alteração segmentar. A alteração da função em dados de volume e função ventricular ali, eu acredito que a gente poderia fazer. A gente consegue... Planimetria bem feita, e tem a questão do time correto de reavaliar a função pós-asmalina, né? Esse que a gente ficou um pouco em dúvida também.
E a questão segmentar seria qualitativa, como até eles relatam que tem alguma análise qualitativa no início e depois no final fazem o strain, né? Uma coisa que a gente consegue fazer é aquela curva da função ventricular, né? Que eu acho que em algum momento eu li por cima, mas em algum momento ele fala que tem um atraso do pico de fluxo também, né? Isso daí a gente conseguiria ver. É uma coisa que é factível da gente avaliar, porque a gente consegue fazer essa curva da função ventricular. É. Só que da função ventricular global, né? Não da função ventricular segmentar. Bota ali, Gabriel, não sei se já tu consegue botar aqueles cortes. Porque, pelo que eu entendi, por exemplo, a gente fazer isso aí, o que a gente teria que ver? Obviamente, ficar com alguém de nós junto ali, porque com a efusão da asmalina, a alteração do ST ela vai ficar bem mais evidente, vai aparecer essas alterações segmentares, e nesse período o paciente está com um pouquinho mais de risco de ter arritmia ventricular. Por isso que o Evandro comentou todos os cuidados. Uma das coisas dos comentários, justamente, que esse é um dos receios dele, né? Então, ter toda essa estrutura preparada, mas nenhum paciente... A gente também faz isso durante o estudo eletrofisiológico, fica morrendo de medo que o cara vai ter uma arritmia ventricular, mas são raríssimos os casos. E existe um antídoto que, na verdade, o isoproterenol, que a gente usa para todos os casos para induzir arritmia, no Brugada ele zera aquelas alterações do segmento ST. Então, também é rapidamente contornável com a infusão do remédio e eu acho que se torna seguro, mesmo o cara estando lá dentro da caixinha lá da ressonância. Acho que isso daria para fazer. O problema é conseguir ver se a gente consegue transformar essas imagens em resultado. E o fármaco é acessível? A gente importa, a fármaco tem. Outra questão só para lembrar, né, que o ambiente de radiologia dentro de uma clínica, a equipe de enfermagem, técnicos de radiologia, eles se apavoram, eles são extremamente ansiosos com a questão quando tem um paciente mais grave. Então, se a gente for comentar que é um paciente que tem um risco adicional, ainda vai ser um banzé danado. Então, teria que ser uma estrutura, um momento, de repente teria que ser agendado no final de semana, para ter uma ideia. Não dentro da rotina, porque acho que até é um exame mais demorado, tem que ser conversado, treinado, talvez com anestesista também seria uma outra opção, mas dá para a gente tentar fazer. Eu acho que a gente tem o nosso apoio, com certeza a Gabriela lá, da Brincas lá poderia nos dar esse apoio também se a gente quisesse tentar fazer algum tipo de trabalho ou fazer pelo menos um paciente para a gente ver qual é a resposta em termos de análise de função, já que a gente não tem o strain, trabalhar com as ferramentas que a gente dispõe, né? Uhum. Eu vou dar uma lida nesse negócio, vai ser só fração de ejeção. Já foram um divisor de águas, assim, esse aqui realmente cai a fração de ejeção, esse cara teve mais alteração estrutural no eletroanatômico e tal. Talvez já seja, não precisa ter as 3 ferramentas ou todos essas variáveis que eles têm. A gente medir a fração de ejeção e cair. Eu acredito que o doente mais grave ele vai ter uma queda da fração de ejeção, porque é o cara que tem mais doença estrutural na via de saída do ventrículo direito. Então, acho que... A ideia seria estratificação prognóstica, Alexandre? Eu acho que vai dar. Esse trabalho inicial é só para ver se realmente os caras com Brugada caem a fração de ejeção, se o ventrículo direito piora. A partir de agora, que todos os doentes eram graves, né? Todos eles tinham tido ou FV espontânea ou induzida no estudo eletrofisiológico. Então, agora, provavelmente, eles vão estudar se essas alterações, da mesma forma que a ressonância está entrando em todas as doenças, displasia, hipertrófica e tal, provavelmente vai entrar no Brugada como um dos critérios que vão dar prognóstico. Então, o cara fez o teste, a fração de ejeção não mudou, talvez seja baixo risco. Mudou, é alto risco, né? Porque hoje é muito inespecífico. A gente sabe que quem tem síncope tem mais risco, quem tem eletro tipo 1 tem mais risco, e acaba por aí. Falta estudar os de baixo risco agora, para ver se tem alguma alteração. Então, talvez seja mais... A questão ali é mais eletromecânica, né? Não é alteração celular. Mas eu acho que, como os pacientes que são mais graves, eles, que estão na fase mais avançada da doença, eles têm alguma alteração estrutural em algumas células, alguma parede da via de saída do ventrículo direito, que geram mais substrato para ter arritmia. Então, provavelmente, esses pacientes já têm mais fibrose,
e agora mais, vamos dizer assim, disfunção mecânica do VD quando tu exacerba aquela alteração eletrocardiográfica do brugado, mostrando que talvez exista realmente uma doença estrutural naquela região. Falando nisso, a gente poder me ver a cabeça agora, a gente talvez tentar fazer um mapa do T1 nessa parede anterior aí do ventrículo direito nesses pacientes. Aí pode ser que já tenha alguma alteração estrutural, mesmo pré, não, talvez nem independente da asmalina. Aí nesse trabalho eles não fizeram. Então, são coisas que Eu não assisti, porque eu estava lá embaixo. Mas Uma sequência de 3 minutos a mais, né, Guilherme? uma especulação que, como isso tem a ver com o canal de sódio, né, essa perda de função seja acentual o efeito do canal de sódio. Se você tem menos sódio dentro da célula, menos contratividade. Poderia ser alguma coisa relacionada realmente ao canal. Talvez os pacientes que têm mutação do SC5A realmente tenham mais resposta nesse sentido do que aqueles que não têm, porque nem todos têm. Vamos esperar ter o primeiro caso aí, mano. Nós aparece bastante brugada, mas aparece um monte desses de baixo risco, né? Aqueles brugadinha mais light, assim, que são só alteração eletrocardiográfica, paciente assintomático e tal. Quando aparecer um de verdade, com síncope, com eletro bem evidente, alterado. Gabriel, eles tinham também estudo genético? A gente põe o Gabriel na parada aí, combina, se for ter um caso, ele acompanha o exame. Era um percentagem que era 100. 9 dos 24, 9 pacientes tinham SCN5A. Mas os outros também alteraram. Os outros não tinham Não, documentação. Mas alteraram Não, todos alteraram o eletro. eu digo, a função do ventrículo após a asmalina, mesmo aqueles que não eram SCN5 alteraram. Também alteraram. Então, isso. Os que tinham mais alteração pela asmalina tinham mais alteração no mapa eletroanatômico, tinham mais alteração na fração de ejeção. Tem um mapa de correlação entre essas alterações eletroanatômicas e mecânicas através da ressonância do BD. Então, tem mais a ver com a extensão da maior do substrato do que propriamente com o tipo de mutação. E A avaliação do eletro... Ô, Gabriel, Oi. a avaliação do eletro, você está dizendo, foi feita no mesmo dia da ressonância ou foi feito em outro momento? Eu acho que não comenta nada sobre isso, Não, mas mas foi avaliação pré e pós, no mesmo momento. Após a infusão, né? Então foi no mesmo momento. Exato. Porque eu dentro acho da que sala eles não tem fizeram como um fazer um eletro completo dentro da sala. Lembrar isso daí, só tem 3 derivações lá dentro e a qualidade não é muito boa justamente por conta do campo magnético, né? Então tem que lembrar isso daí. Não, mas isso é tranquilo. Provavelmente foram em 2 momentos. Eu acho que foi feito um teste de infusão. Foi feito antes de entrar na sala e depois, Eu acho que trabalho. isso, acho que sim. Não, e quando fizeram o mapa eletroanatômico, aquele mapa é em outro dia, durante um estudo eletrofisiológico. Aí essas alterações, elas são repetitivas. Se tu fizer um teste hoje, ela vai alterar de um jeito. Amanhã ela vai alterar do mesmo jeito. Depois de amanhã, do mesmo jeito. Seria mais factível mesmo. Ele é bem produtivo. Então, provavelmente, eles fizeram o exame de estudo eletrofisiológico num dia e a ressonância em outro, com a mesma dose da medicação que foi usada nas 2 coisas. Sim. Então... Ok. Acho que foi de grande valia. Obrigado aí, Evandro, pela... Beleza, gente? Achei que Parabéns aí, falar valeu, sobre reunião. isso. Pode convidar sempre a gente. Valeu, doutor Evandro, obrigado. Vocês estão sempre convidados. A gente faz todas as quartas-feiras nesse horário. É para 8 horas a gente terminar. Eu ainda tem 10 minutinhos aí, se vocês quiserem ficar ainda aí, a gente vai... O Pacheco vai fazer uma pergunta, mas eu queria aproveitar para agradecer a participação tanto do Evandro quanto do Guilherme. Valeu. Obrigadão. Valeu. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, Evandro. Fala aí, Pacheco. Bom dia. Gabriel, e todos esses pacientes do teste, eles não tinham eletro tipo 1 espontâneo antes do teste? Eles tiveram algum evento grave, tem indicação de CDI, né? Mas nenhum deles tinha tipo 1 espontâneo no eletro pré-procedimento? Não, na realidade, doutor Pacheco, Volta lá também. Aqui, ó. 9 deles, né? Deixa eu ver. Aí, passou. Aqui, ó. Aí, esse aí. 6 deles tinham padrão tipo 1, mas todos manifestaram alteração de ST, manifestação eletrocardiográfica com a infusão. Mas, de base, 6 deles tinham padrão tipo 1.
Ele não fala se tinham tipo 2, tipo 3. Entendi. Porque quem tem um eletro espontâneo tipo 1 tende a ser mais grave, né? Então, de repente, pode ter uma diferença entre eles, né? Mas todos já tiveram evento já, né? Então, também não muda muito. Exato. Eles escolheram a dedo dos pacientes que eram graves, né? Todos eles tinham ou Eles evento, tinham evento, né? TV. Sim. Você pode ver que o eletro nem sempre mostra tudo, né? Só 6 ali tinham eletro alterado, 25% da amostra. Eletro alterado espontâneo, né? E uma grande questão aí que se impõe é assim, né? É como selecionar os pacientes para ablação, né? Porque atualmente a ablação do Brugada já tem sido feito bastante para casos mais graves, né? E para choques de CDI. Então, de repente, isso é uma ferramenta também que pode certificar para quem vou fazer ablação ou não, né? Esses pacientes também, né? Eu acho que a ablação do Brugada vai ser que nem a ablação de Wolff. O cara faz o diagnóstico, vai lá e faz a ablação, né? Só tem que facilitar, primeiro, o acesso epicárdico, que já é uma coisa difícil, mas na hora que o acesso epicárdico estiver fácil, tem várias ferramentas hoje, injeta gás carbônico, separa o pericárdio do visceral do parietal, e tu consegue funcionar fácil. E aí tu vai na via de saída e faz um pouquinho de ablação, diminui o ST e segue acompanhando o cara. Daqui a alguns anos, exacerbou mais, faz mais um pouquinho de ablação, então assim vai levando. É melhor do que botar vestibulador nesses caras. Mas isso é uma questão que vai ter que evoluir ainda mais. E uma coisa que já é documentado e confirmou também é que 8 pacientes do Brugada tinham esse substrato maior do que 3,5, substrato maior. Desses 8, todos tinham o gene SCN5A. Ah, é? Então, eu vi os outros trabalhos, era marcador de risco, e aqui se confirma, né? Os mais graves têm o gene. O que fala um pouco contra, que eu acho, dessa doença genética é que, tudo bem, eu entendo que acho que é 30%, como o Clóvis fala sempre, 30% dos doentes com Brugada tem esse gene alterado. 70% tem outro gene alterado. Tá? Não, é um painel gigante, não tem como pedir tudo ali, né? Então, aparentemente, esses aí são os mais graves, mas ainda acho que se tu tem 30% só presente, né, não deve ser o fator causador, né? Acho que o Brugada ainda vai mudar. Talvez seja uma doença multifatorial, talvez seja um parente da displasia, alguma coisa assim, porque tem doença estrutural. Realmente, nos casos mais graves, eles conseguem demonstrar doença estrutural. Tem mais alteração eletrocardiográfica, tem mais fibrose da via de saída, agora tem mais alteração mecânica. Então, eles têm uma doença mais avançada, né? Que não é só uma alteração genética, uma alteração elétrica. Acho que essa doença não está muito bem esclarecida ainda, mas a gente vai evoluindo. Eu acho que se fizer um teste e a fração de ejeção do VT cair, esse cara tem mais risco do que os outros. Tem mais doença estrutural, tem talvez mais células, um pedaço maior da via de saída afetado, e aí mais risco. Mas ainda vamos ver mais cenas nos próximos capítulos. E seguro para fazer, não é nada. Cara, nós já fizemos vários testes com a Asmalina aqui, várias alterações de supra-DST, nenhum que apresentou uma fibrilação ventricular durante a infusão. Assim, já vi vários. Tem relatos aí que daí o cara que ele fica aquele supra horrível, começa a pipocar umas extracístolas e o cara fibrila. Mas daí tu choca e faz isoproterenol ou espera. Pode ser que passe. Mas o que eu vi, que me chamou a atenção, foi o dia que acho que o único caso da minha vida que eu fiz ablação de um paciente com Brugada, aquele do BOF. O cara tem Brugada, tem CDI, tem choque por arritmia ventricular. E aí tinha umas extracístoles que vinham da via de saída do VD. E o eletro estava assim, Brugada, mas não Brugada de verdade. E aí eu fui mapear na via de saída. E quando eu comecei a cauterizar o ponto da extracístole, ele começou a fazer uma rajada maior e fibrilou. E daí nós chocamos. Quando deu o choque que saiu, o eletro ficou medonho, ficou assim, Brugada de verdade. E aí, cada vez que encostava na via de saída para queimar, o cara fibrilava de novo. Ele fez umas 3 FB ali na hora da ablação. Acho que foi epicárdico.
Não, só endocárdico. A extracista endocárdica é daquela região da via de saída assim, mais lateral. Aparentemente funcionou, que tem uns 4, 5 meses, eu acho que a gente fez isso, né? O cara nunca mais teve arritmia, fez o Holter, tá zerado, ele tinha 8, 10% de extracista, não tem mais nada. E ele está no robotório, até agora não teve nada, mas o que chama atenção é que realmente começa a cutucar ali, tu esquenta, e aí o bicho, aquela região ali fica bem doente. E depois do choque, pior ainda, porque daí, cara, o suprão ficou. Então, tem alguma coisa elétrica? Tem. Acho que os mais graves têm doença estrutural também. Então, mas eu acho que é isso. Pacheco, tem mais algum comentário? Não, é isso aí, Shot. Parabéns, Gabriel, pela reunião. Muito legal. Valeu, obrigado. E vamos discutir, é muito bom. Parabéns. Ok, valeu. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a gravação e a reunião. Valeu.